Cantai, Cristo bom, Mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom, Mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por este Salvador. E de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom, Mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas,
enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de louvar ao Senhor mais uma vez, meu Pai, na tua casa. Obrigada por cada pessoa que aqui está, meu Pai. Nós sabemos que se nós viemos aqui, chegamos em paz, é porque o Senhor permitiu, meu Pai, porque é da vontade do Teu Espírito Santo que nós venhamos escutar mais de Ti, que nós venhamos a mudar, meu Pai, algo nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor complete a Tua obra nessa noite, Senhor. Eu agradeço ao Senhor neste momento, meu Pai, os irmãos que devolveram ante os dízimos e as ofertas, que o Senhor sustente eles, que o Senhor dê saúde, que o Senhor não permita que falte pão desses teus servos, meu Pai. Que o Senhor continue a cuidar deles, assim como o Senhor, como Pai, meu Pai, sempre tem feito, Senhor. Graças te damos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, e o Senhor nos perdoa, meu Pai, nas nossas falhas. Pedimos que o Senhor continue, meu Pai, falando aos nossos corações, perdoando os pecados, a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão colocar o slide aqui na tela agora, com o texto dessa noite. Nós vamos continuar fazendo a exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses. Nessa noite, o texto que nos servirá de base, capítulo 4, versos de 2 a 9. Versos de 2 a 9. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 2 a 9. Os irmãos que têm a Bíblia, abram as suas Bíblias para acompanhar o texto. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa. De qualquer forma, nós temos o texto. Pode colocar no texto aí, irmão Denis? Nós temos o texto projetado aqui no Data Show, para que os irmãos também possam acompanhar o texto da versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Um antes. Aí. Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E mais uma vez eu peço a Ti, ó Pai, que me use como instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra no coração e na mente de todos aqueles que aqui se fazem presentes. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que nós, com mansidão, possamos receber a semente da Tua palavra que mais uma vez estará sendo plantada em nossas vidas nessa noite. Essa é a oração que fazemos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.
Meus amados, aqui mais uma vez nós temos as características gerais. Hoje eu não vou passar ela com os irmãos para não ficar maçante demais, se bem que essa técnica da repetição, como já disse para os irmãos, é extremamente necessária para que os irmãos aprendam e memorizem esse conteúdo para sempre que forem questionados estarem com a resposta na ponta da língua. Pode passar para o texto para mim, irmão Denis, por favor? Meus irmãos, Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 9. Essa carta foi escrita por Paulo aos crentes da cidade de Filipos, em sua maioria gentios, ou seja, não eram judeus, e o principal propósito de Paulo ao escrever essa carta era agradecer aos crentes da cidade de Filipos pela imensa solidariedade que eles haviam demonstrado pelo apóstolo Paulo no decorrer da sua vida. Então, meus irmãos, em diversas situações da vida do apóstolo Paulo, ele foi sustentado por oração, ele foi sustentado financeiramente, ele foi sustentado de todas as formas pelos crentes da cidade de Filipos. Aquele povo, irmão daí, era um povo exemplo em termos de visão missionária. Eles reconheciam as verdades que haviam recebido de Paulo, reconheciam o apostolado, o chamado, a vocação daquele homem, irmão Alex, e eles sentiam prazer e alegria em investir na vida dele. E Paulo, diante de tanto investimento, de tanta oração, de tanta solidariedade, sentiu-se mais que na obrigação de escrever uma carta àqueles irmãos, agradecendo a eles pelo amor que tanto eles tinham demonstrado. Só que, logicamente, meus irmãos, Paulo, em todas as suas cartas, ele não apenas demonstra o seu apreço pelos destinatários, ele aproveita o envio das cartas para tratar também de questões doutrinárias. E é justamente por isso, meus irmãos, que nós temos, Alice, todas essas cartas como parte do cânon do Novo Testamento. Por que essas cartas de Paulo foram escolhidas para fazer parte do cânon, de toda a nova aliança, do Novo Testamento que nós encontramos nas nossas Bíblias hoje? Porque foram reconhecidamente tidas como inspiradas por Deus, pelo conteúdo do ensino, pela firmeza, pela defesa da fé que é feita em cada uma delas. Então, meus amados, em todos os textos das Escrituras, inclusive nessas cartas de Paulo, nós encontramos instruções para a nossa vida cristã diária. Instruções que cooperam para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E não é diferente nessa carta aos Filipenses. Nós já abordamos aqui diversas doutrinas que o apóstolo trata no decorrer dessa epístola. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver o que nós podemos aprender com Paulo no trecho que foi destacado para a pregação de hoje, que é o texto do capítulo 4, versículos 2 a 9. Bom, nos dois primeiros versículos, meus irmãos, Paulo ele faz questão de falar especificamente em relação a alguns crentes da cidade de Filipos, que ele conhecia muito bem, alguns que estavam demonstrando algum problema, outros que estavam recebendo elogios por parte de Paulo por conta da sua fidelidade e do seu comprometimento. Então Paulo, ele fala especificamente para essas pessoas, certo? Dando a elas algumas orientações. Então o versículo 2, ele já começa falando de duas mulheres, Evódia e Síntique. Mulheres que ele faz questão de dizer que foram cooperadoras dele no evangelho. Então eram mulheres que obviamente ajudaram Paulo, assim como todos os crentes de Filipos fizeram questão de ajudar, essas mulheres também ajudaram. Só que com certeza chegou aos ouvidos de Paulo que estava havendo alguma discórdia entre elas. O texto, meus irmãos, não nos deixa claro que tipo de discórdia era essa. Fato é que Paulo começa dizendo assim, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, o que Paulo estava pedindo a essas mulheres é que elas, no Senhor, chegassem a um denominador comum, concordassem. A respeito do que, nós não sabemos, certo? Mas o fato é que ele começa, então, essa instrução do capítulo 4, versículo 2, pedindo a essas mulheres que eram cooperadoras dele, que concordem. Certamente porque estava havendo aí alguma discordância entre elas, que no texto não nos é mencionado. Além dessas duas mulheres, meus irmãos, ele fala aqui no versículo 3, desse fiel companheiro de jugo. Em algumas versões, meus irmãos, os irmãos vão encontrar a expressão leal Císigo. Os estudiosos eles têm dúvidas a respeito desse nome Císigo. Eles não sabem dizer se esse era um nome de uma pessoa,
certo? Ou se na verdade era um título que Paulo estava atribuindo aos crentes da cidade de Filipos de um modo geral. Eu, particularmente falando, entendo que seja uma pessoa, até mesmo pelo contexto. Então, a esse Cízigo, Paulo chama aqui de fiel companheiro. Então é mais um crente da cidade de Filipos a quem Paulo, irmão Alex, estava agradecendo. Por quê? Porque era companheiro de Paulo, era solidário a ele, ajudou Paulo durante o seu ministério. E aí ele continua: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ou seja, ele está pedindo a esse fiel companheiro que auxilie Evódia e Sintique nessa pequena discordância que estava havendo entre elas. Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Está aqui então o elogio que Paulo faz a essas duas mulheres. Eram mulheres que cooperaram com ele no evangelho. Isso não se discute. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, Paulo ele faz questão de citar o nome dessas pessoas, de elogiar esses irmãos da cidade de Filipos que tanto cooperaram com o apóstolo na obra missionária. O desprendimento, meus amados, prestem atenção, o desprendimento desses crentes filipenses para com a obra era tão grande, a solidariedade deles era tão grande, que Paulo, pelo testemunho deles, tinha plena certeza, irmão Alex, de que eles eram crentes fiéis e verdadeiros. Por que ele tinha essa certeza? De onde que eu tiro? De onde que eu entendo que Paulo tinha certeza do comprometimento e da fidelidade desses crentes? Pelo que ele diz aqui, ó, cujos nomes se encontram no livro da vida. O livro da vida, meus amados irmãos, é uma referência que a palavra de Deus faz ao livro onde estão escritos os nomes de todos os salvos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Desde a criação do universo até o seu final. Neste livro, encontram-se registrados os nomes de todos os salvos da face da terra. Então, Paulo, o testemunho desses crentes era tão bom aos olhos de Paulo, que ele tinha certeza que eles eram crentes verdadeiros e que o nome deles estava onde? No livro da vida. Que coisa boa, né, meus irmãos? Essa certeza, meus amados, é que nós, enquanto pregadores, pastores, líderes, também nos esforçamos para ter em relação às ovelhas de Jesus que estão aos nossos cuidados. Eu faço sempre questão de dizer isso, que às vezes há aqueles que podem achar que as ovelhas são minhas. Não, eu não tenho nenhuma ovelha, irmão Alex. Eu fui encarregado por Jesus de cuidar, de alimentar, de interceder as ovelhas que são dele. Certo, meus amados? E nós, enquanto pregadores, enquanto líderes, nós esperamos ter essa mesma certeza que Paulo teve em relação aos seus discípulos. Eu espero ter, irmã Verônica, certeza que seu nome está no livro da vida. Já imaginou, irmã, nós casados aqui, eu chegar lá, você não está? Que tristeza que não vai ser uma coisa dessa. Eu espero, irmão, daí ter certeza, meu irmão, que eu vou chegar no céu e vou te encontrar lá. Agora, como irmã Edné, que Paulo tinha essa certeza a respeito desses homens e dessas mulheres? Pelo testemunho de vida deles. Então, eu só posso ter certeza que encontrarei você na eternidade pelo seu testemunho de vida. Pelo seu testemunho enquanto crente. Pelo seu testemunho enquanto discípulo de Jesus. Até porque, meus amados, na primeira carta do apóstolo João, ele nos diz: todo aquele que diz, eu tenho Jesus, e não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Falar que tem Jesus é muito fácil. Seguir Jesus na prática é extremamente complicado. Mas é por esse servir que nós conhecemos os verdadeiros filhos de Deus. Amém, meus amados? E que dentre estes, cada um de vocês possa estar presente. Amém, misericórdia? Amém. Continuando, meus irmãos. Depois, então, de fazer esses elogios, Paulo começa, então, as suas instruções. E aí ele começa no versículo 4, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, o apóstolo está os irmãos viram ali que o texto está até sublinhado. O apóstolo está dando essa instrução para os crentes de Filipos se alegrarem, porque com toda certeza, meus irmãos,
Assim como todos os cristãos daquela época, eles deviam estar sofrendo fortíssimas perseguições. Eles deviam estar enfrentando inúmeras adversidades. Meus amados, se hoje nós achamos que somos perseguidos, irmão Alex, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, meus irmãos, os irmãos não sabem o que nos espera mais para frente. Porque quando mais se aproxima a volta de Cristo, pior a perseguição ficará. E os irmãos nem imaginam o que esses crentes do primeiro século enfrentaram. Roma, meus irmãos, não brincava em serviço. A perseguição, irmã Alice, que Roma fazia aos cristãos, ela era terrível. Inúmeros cristãos foram crucificados. Inúmeros cristãos, irmã Maria de Jesus, foram entregues às bocas de tigres e leões nos ginásios. Inúmeros cristãos foram assassinados por conta da sua fé, na época em que essa carta foi escrita. E com toda certeza, meus amados, os crentes lá de Filipos estavam enfrentando essa dura realidade. Mas olha só a instrução que Paulo dá para eles. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, irmã Alice: Alice, eu sei que você está enfrentando duras perseguições. Eu sei que tem tentado te matar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: alegre-se sempre no Senhor. E outra vez eu te digo, Alice, alegre-se. Está enfrentando adversidades, irmã Edneia? Está enfrentando lutas? Está enfrentando enfermidades, dores? Está enfrentando perseguições? Deus sabe de todas essas coisas. Mas a instrução que o nosso irmão nos dá nessa noite é a seguinte: mãe Edneia, alegre-se. E outra vez te digo, alegre-se. Não bastou para Paulo dizer uma vez, ele disse duas: alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Meus irmãos, nós carregamos em nossos corações a bendita esperança, o mistério da salvação, o maior presente que um ser humano pecador poderia receber na face da terra. Porque esse presente, meus irmãos, ele não resguarda o nosso futuro na terra. Porque o nosso futuro na terra, todos nós sabemos qual é. É a morte. Mais cedo ou mais tarde. Você não vai ficar para semente. Apesar de alguns viverem como se fossem passar o resto das suas vidas nessa terra, eu quero dizer para você mais uma vez, porque eu já disse isso várias outras, que todos nós um dia veremos a morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Hebreus 9, 27. Todos nós morreremos. E aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, se forem crentes fiéis, subirão com ele. Se não forem crentes fiéis, receberão justiça, a ira de Deus aqui na terra, e de qualquer forma acabarão morrendo. Então a nossa vida nessa terra, ela é, irmã Edneia, finita. Ela tem fim. Ao reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos presenteia gratuitamente com o dom da salvação. E esse dom da salvação, Brenda, ele não resguarda a sua vida na terra, ele resguarda a sua vida na eternidade. Que é o mais importante. Como eu disse, infelizmente, muitas pessoas se preocupam demais com a vida nessa terra e depois morrem. E aí na eternidade o que vai acontecer com elas? Perderão tudo aquilo pelo qual elas lutaram uma vida inteira e viverão eternamente longe do seu Criador. O ser humano, meus amados irmãos, de fato inteligente, ele se preocupa com a sua eternidade. Porque da eternidade não há escapatória. Na eternidade você não terá uma segunda chance. Aqui na terra, você já deve ter ouvido milhares de pregações falando de Jesus e da importância de você fazer uma aliança com Ele. E constantemente Deus ainda está te dando a oportunidade para você abrir seus olhos,
e tomar essa decisão importante que vai resguardar a sua vida eterna. Mas depois que você passar para o outro lado, acabaram-se as oportunidades. A hora, meus amados irmãos, é agora. O que nós estamos esperando? O que você está esperando? Para fazer uma aliança genuína de fé com Cristo? Para se comprometer verdadeiramente com Jesus? Porque só dizer eu sou de Jesus não basta. É preciso cumprir os seus mandamentos. Nós, meus irmãos, carregamos essa bênção em nossos corações. Nós, irmã Rosilane, carregamos conosco o maior presente que um ser humano pode receber, que é a salvação. É por isso, minha irmã, que Paulo, através de mim, hoje diz a você: alegre-se no Senhor. Outra vez te digo, alegre-se. Eu sei que você passa por dificuldades. Eu sei que você enfrenta lutas. Mas mesmo diante de todas essas lutas, se você tem Jesus no seu coração, o que ele diz a você nessa noite é: meu filho, alegre-se, porque eu sou contigo. Amém? Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Nós, meus irmãos, temos o maior motivo do mundo para nos alegrarmos em Jesus. Que motivo é esse, irmão Daí? Ele nos salvou. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, fez o que nenhum outro foi capaz de fazer pela humanidade. Ele fez, e ele oferece isso a você gratuitamente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você já tem essa vida? Você já tem essa vida? Vejamos o que Paulo continua a dizer, meus irmãos. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Os estudiosos, meus irmãos, com base no texto original, eles costumam dizer que essa expressão perto está o Senhor, ela pode ter dois sentidos. Primeiramente, Paulo estava querendo enfatizar que Jesus estaria voltando em breve, certo? Inclusive, em algumas versões, os irmãos vão ver que a tradução no português, ela se aproxima mais desse contexto que eu estou mencionando aos irmãos. Então, quando Paulo diz aqui, perto está o Senhor, ele está dizendo para nós, tenham bom ânimo, Jesus está voltando logo, Jesus está prestes a voltar. E de fato, meus irmãos, nós sabemos pela Bíblia que a geração na qual nós estamos vivendo está contemplando todos os sinais que as Escrituras deram que antecederiam a volta de Jesus. Se os crentes de 2000 anos atrás já estavam com essa expectativa, crendo que Jesus estava prestes a voltar, o que dirá nós hoje, que contemplamos na nossa geração a realização de todos os sinais que as Escrituras dizem que antecederiam a volta de Jesus. Guerras e rumores de guerras, filhos se levantando contra pais, o amor de muitos se esfriando, pestes, terremotos, catástrofes, todos esses sinais que as Escrituras dizem que antecederiam a volta de Jesus estão acontecendo onde? Quando? Agora, na nossa geração. Então, se há 2000 anos atrás os crentes já viviam com essa expectativa de que Jesus estava perto de voltar, o que dirá nós agora? Nós devemos estar muito mais atentos, muito mais preparados. Eu fui buscar o irmão Genivaldo hoje na casa dele, né? Aí cheguei lá um pouco mais cedo. Aí a hora que ele entrou no carro, eu falei para ele assim, ô meu Genivaldo, desculpa meu irmão, cheguei mais cedo hoje, né? Ele falou assim, não pastor, mas isso é bom para a gente saber que como crente a gente tem que estar atentos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu achei interessante a colocação dele, porque na verdade eu não estava nem querendo levar para esse lado, mas ele, graças a Deus, já foi bíblico, né, não? Isso é bom, pastor. Bom para a gente perceber que nós precisamos estar preparados em todo o tempo, porque Jesus voltará em breve.
Essa deve ser a expectativa de cada um de nós enquanto filhos de Deus. A menos que você queira viver aqui no inferno para o resto da sua vida. Mas como eu sei que o que está preparado para mim nos céus é infinitamente melhor do que o que essa terra pode oferecer, ora, onde é que eu quero morar? Lá. Não é, irmão Sebastião? Se o irmão tem convicção de que o que te espera lá é muito melhor do que o que te espera aqui, ora, onde é que você quer estar? Lá. O coração de cada cristão, meus irmãos, deve arder em expectativa pela volta de Jesus todos os dias. Eu já disse para os irmãos aqui em outras ocasiões e volto a Alex, você precisa, meu irmão, levantar de manhã dizendo Maranata e deitar à noite falando, Jesus, espero que se o senhor voltar eu não esteja dormindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos, o nosso coração precisa arder com essa expectativa, meus irmãos. Então, essa expressão perto está o Senhor, para alguns estudiosos pode significar isso. Paulo estava dizendo que Jesus estaria para voltar em breve. Outros estudiosos dizem, meus irmãos, que na verdade o que Paulo estava querendo dizer aqui é que Deus está perto de nós. E isso nós formos levar em conta o contexto seguinte, tem até uma certa... um certo grau de acerto. De fato, quando Paulo diz que Jesus está perto de nós, ele está querendo dizer que nós não precisamos nos angustiar, que nós não precisamos nos entristecer, que mesmo diante das piores adversidades, Deus está conosco e Ele nos ajudará a vencer toda e qualquer batalha. Independente, meus irmãos, de qual tenha sido o intuito de Paulo ao fazer essa afirmação, nós podemos tomar as duas como verdades para as nossas vidas. Nós tanto sabemos que Jesus está perto de voltar, quanto também sabemos que Ele está perto de nós. Porque Jesus, Ele habita no coração do verdadeiro crente. Se você é um verdadeiro crente, Jesus está aí do seu lado. Ele está perto de você. E não há dificuldade nessa vida que você haverá de enfrentar sozinho. Porque Jesus está ao seu lado. Amém? E é sobre isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer agora no versículo 6. Preste atenção. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meus amados, cada um de nós precisa entender, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você precisa entender que Jesus, como nosso Deus, como nosso Criador, como nosso Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Meus amados, um pai jamais fica satisfeito com o sofrimento do seu filho. Jamais. Não é verdade, irmão Wilson? Todo filho que chega diante do pai com alguma dor, com alguma dificuldade, e que chorando, clamando, pede ao pai que o ajude, o próprio Jesus diz que não há pai nessa terra que haverá de dar ao seu filho uma pedra. É ou não é, irmã Rosilane? O pai sempre está preocupado em ajudar o filho. O pai sempre está preocupado em socorrer o filho, em cooperar com o filho. Então, se você está enfrentando alguma situação adversa, se você está enfrentando alguma calamidade, alguma enfermidade, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe da sua fé, Deus sabe do seu compromisso para com Ele, e o que Ele diz a você nessa noite: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Torne a sua aflição conhecida do seu Pai. Fale com Ele. Fale com o seu Deus por meio da oração. Clame a Ele, suplique a Ele. E não se esqueça,
sempre que você pedir a Deus alguma coisa, sempre que você clamar a Deus, irmão Messias, sempre que nós colocamos as nossas súplicas diante de Deus, nós também não podemos nos esquecer de agradecer a Ele. Porque a própria Bíblia, irmão Alex, nos ensina que em tudo nós devemos dar graças a Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó, com ações de graças. Não se esqueça disso. Nas quartas-feiras, quando nós estamos estudando aqui o livro dos Salmos, eu falo isso para os irmãos repetidas vezes. Os compositores dos Salmos nos ensinam isso claramente. Quando nós vamos orar ao nosso Deus, nós não devemos fazer da nossa oração simplesmente uma lista de pedidos. Quando nós vamos falar com o nosso Deus, nós precisamos exaltá-lo como nosso Pai Celestial. Nós precisamos agradecer a Ele por aquilo que Ele faz por nós todos os dias. E depois de nós fazermos isso, aí sim, nós apresentamos as nossas súplicas, os nossos clamores, os nossos pedidos a Deus. E se a sua oração, Denis, for uma oração sincera, se você de fato é um filho de Deus comprometido, fiel, e a sua oração, o seu clamor é sincero, meu irmão, se um pai na terra não tem coragem de dar você a pedra no lugar de um pão, o que você acha que o seu Pai Celestial haverá de fazer por você? Muito mais. O nosso Pai que está nos céus ouve os nossos clamores. Peça a Deus. O que você está enfrentando na sua vida? Quais os problemas que você está enfrentando? Você já parou hoje para poder clamar a Deus? Quantas vezes você parou hoje para orar? Você hoje já clamou a Deus? Qual o problema que você está enfrentando? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Qual a enfermidade que você está enfrentando? Qual perseguição você está enfrentando? Enfim, seja qual for o problema que está assolando a sua vida, hoje, você já apresentou o seu clamor a Deus? Ah, Deus, eu gostaria de ter mais tempo para dedicar à tua obra. Você já pediu isso para Deus hoje? Deus, eu estou com essa enfermidade, o meu amigo está com essa enfermidade, o meu familiar está com essa enfermidade. Você já fez esse pedido hoje para Deus? Quantas vezes hoje você parou para apresentar os seus clamores a Deus? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Que todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Esse texto, meus irmãos, claramente nos reporta, irmão Alex, ao texto lá de Mateus capítulo 6, onde Jesus praticamente repete essas mesmas palavras. Não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele quer ouvir o seu pedido, irmão Messias. Deus quer ouvir a sua oração, Gabriele. Deus quer ouvir o seu clamor, irmão José Roberto. Deus quer ouvir os seus filhos falando com Ele. Que espécie de filho é esse que passa um dia inteiro sem falar com o seu pai? Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja também. Como é que nós podemos nos chamar filhos de Deus se nós passamos um dia, 2 dias, uma semana, às vezes meses, sem dobrar os nossos joelhos para falar com o nosso Pai? Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele fala que quer ouvir você falar. Nós não podemos nos acomodar, irmão Denis. Deus quer ouvir você falar com Ele. E os irmãos podem ter certeza de uma coisa. Se muitas coisas nas nossas vidas não andam bem, não andam, sabe por quê, irmão Alex?
justamente pelo fato de que nós nos acomodamos demais da nossa fé e deixamos de colocar em prática princípios tão simples como esses. Se nós orássemos todos os dias, se nós pagássemos um preço de oração todos os dias, colocando diante de Deus os nossos pedidos, as nossas gratidões, as nossas súplicas e os nossos clamores, eu tenho certeza, meus amados, que boa parte das nossas dificuldades Deus já teria resolvido. Mas o fato, meus amados, é que nós nos acomodamos demais. Mas esteja atento ao que a palavra de Deus está falando a você nessa noite. Seja qual for o seu problema, coloque-o nas mãos de Deus. Seja sincero com o nosso Pai Celestial, e Ele com toda certeza te ouvirá. Amém? Passa o próximo para nós, irmão. Versículo 7. Se nós confiamos em Deus, se nós apresentamos as nossas petições, os nossos clamores diante de Deus, irmão Adair, olha só o que Paulo diz que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você confia em Deus verdadeiramente, irmão Almeida, se o irmão deposita as suas preces no altar de Deus todos os dias, com sinceridade no seu coração, a paz de Deus que excede todo o entendimento, haverá de contagiar o seu coração. Vocês já se depararam com aqueles crentes que estão passando por situações terríveis, mas que você chega para conversar com eles, eles estão com um sorriso no rosto, vivendo como se nada tivesse acontecendo? Quantos vocês se depararam com pessoas assim? Levanta a mão para eu ver. Eu já me deparei com várias pessoas assim. Várias. E aí vocês poderiam me perguntar, o que acontece, pastor, com essas pessoas? Eu já me deparei, meus irmãos, aliás, nós temos orado aqui todos os dias de manhã, por uma netinha de uma colega de trabalho, que tem, se não me falha a memória, 5 ou 6 anos de idade. Maria Alice, o nome dela. E ela, com essa idade, irmão Genivaldo, está enfrentando nada mais nada menos que um câncer. De 15 em 15 dias, aquela criança tem que ir até Barretos para poder fazer o seu tratamento. E alguns dias atrás, meu Odair, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Antes eu conhecia ela só de nome, de orar todos os dias. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. E ela me abraçou, eu falei para ela, eu oro por você todos os dias. E ela, com aquele sorriso no rosto, me diz, eu tenho certeza que Deus vai me curar. Glória a Deus. Uma criança de 6 anos de idade, crendo nisso. Por que ela tem essa alegria? Por que ela tem essa tranquilidade? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habita no coração daquela criança. É essa paz de Deus, meus amados irmãos, que dá a mim e a você a tranquilidade necessária e a segurança necessária para, mesmo diante das piores catástrofes e dos piores problemas, se manter firme. Firme nas promessas do Senhor. Quem crê em Jesus tem no seu coração a paz que excede todo o entendimento. Você já tem essa paz? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós, irmã Maria de Jesus, que somos filhos de Deus, que temos no nosso coração a paz que excede todo entendimento, carregamos, ou pelo menos deveríamos carregar, todas essas virtudes.
nós precisamos ser verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis e de boa fama. Todas essas virtudes devem ocupar o nosso pensamento, irmão Alex, porque nós não somos deste mundo, nós somos filhos de Deus, que habitam numa terra que jaz no maligno, aguardando a manifestação da glória daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. São essas virtudes que devem ocupar o meu pensamento, o seu pensamento. Esse mesmo Deus que pacifica o meu coração e o seu coração, porque nós nos entregamos completamente nas mãos dele. Esse mesmo Deus nos diz: você, meu filho, minha filha, seja verdadeira, seja respeitável, seja justa, seja pura, seja amável, seja de boa fama. E que essas virtudes ocupem o pensamento de cada um de vós, dando prova não apenas na teoria, mas na prática, no testemunho de vida, que vocês são meus filhos. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Meus amados, nós nos esforçamos para estudar essa palavra. Nós chegamos até aqui à frente e pregamos com essa alegria, com esse desejo, com esse ardor. Nós fazemos isso, nós pregamos essa palavra, meus irmãos, e zelamos pela nossa conduta enquanto pastores, enquanto pregadores, enquanto líderes, esperando que cada um dos irmãos, olhando para o nosso exemplo, siga também este bom exemplo e faça a sua parte enquanto filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo mais uma vez aqui aos crentes filipenses. Ó crentes da cidade de Filipos, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, apóstolo Paulo, isso vocês devem praticar. Paulo, irmão Odair, ele sabia que ele dava o exemplo. Ele era um bom crente, ele era um bom servo de Deus. Eu, meus amados irmãos, tenho plena convicção do serviço que eu tenho prestado a Jesus. E digo a vocês, aquilo que vocês têm aprendido, ouvido e visto em mim, isso pratiquem. E se eu de alguma maneira não tenho servido de exemplo para vocês, olhem então para esses heróis da fé. Olhem para Jesus. Porque em Jesus não há sombra de erro. Em Jesus não há falha. Colocar a desculpa nos homens para deixar de ir para a igreja ou para deixar de servir a Jesus é uma péssima ideia, porque você não foi salvo por homens, você foi salvo por Jesus. Então olhe para Cristo. Mais uma vez Paulo enfatiza aqui: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. E o Deus de paz será convosco. Interessante, meus amados irmãos, nós já estamos chegando aqui ao final. Paulo, um pouco antes, ele fala da paz de Deus que excede todo entendimento. E ele ensina a irmã Maria de Jesus que nós, enquanto filhos de Deus, recebemos do nosso Pai essa paz que nos tranquiliza e nos dá segurança para enfrentar toda e qualquer batalha. Mas depois dele falar isso, meus irmãos, ele vem dizendo essas características que devem fazer parte da vida de todos os crentes. E ele diz mais uma vez para os crentes da cidade de Filipos para o imitarem, porque ele é um bom cristão. E ele então conclui as suas palavras dizendo que o Deus de paz estará convosco. Primeiramente ele falou da paz de Deus, que excede todo entendimento e que o próprio Deus dá àqueles que nele confiam. Agora ele diz que o próprio Deus de paz estará conosco. Meus irmãos, essa é uma bênção maravilhosa. Pense você, irmã Rosilane, você, minha irmã, não tem apenas a paz de Deus no seu coração. Você tem o próprio Deus que dá a paz no seu coração. Já pensou nisso, irmã Marisete? Você não tem apenas a paz de Deus na sua vida. O Deus de paz mora em você. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Já pensou nisso, irmão Pedro?
Está atribulado, irmão Pedro? Clame ao Deus da paz para livrá-lo de suas tribulações. Porque o templo que é habitado pelo Deus de paz, nesse templo, a alegria, a paz, a benignidade, a mansidão, a domínio próprio, enfim, todo o fruto do Espírito habita no coração daquele que verdadeiramente crê. Você crê? Você crê? Feche os seus olhos nesse momento. Nós aprendemos essa noite, meus amados, feche os seus olhos nesse momento, estejam em oração. Nós falamos muito sobre oração nessa noite, eu estou pedindo a você que nesse momento ore. Ore, clame a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ore a Deus esse instante. Interceda pela pessoa que está do seu lado. Eu não conheço a vida de todos aqueles que estão aqui presentes. Eu não sei quais são as dificuldades, quais são as tribulações que você tem enfrentado, mas nessa noite nós vamos orar pela sua vida, pedindo a Deus que o livre dessas tribulações, dessas dificuldades, dessas enfermidades, de tantas coisas que podem estar atribulando a você. Mas antes de fazer essa oração, como eu não conheço a vida de todos os que estão aqui presentes, eu não poderia encerrar esse culto sem antes dar a você a oportunidade de fazer uma aliança com Jesus. A palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz no mesmo Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo nome. Nós, meus amados, nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Você já fez uma aliança de fé com Jesus? Você já confessou a Cristo publicamente? Você já disse publicamente, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida completamente em tuas mãos. Você já disse isso para Jesus? A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Se você nessa noite está ouvindo o Espírito Santo falar ao seu coração, permita que Ele o convença da justiça, do pecado e do juízo. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E decida-se nessa noite. Confesse a Cristo. Ou então continue negando que Ele existe. Continue negando a necessidade dEle. E com isso, se prepare para mais cedo ou mais tarde passar o resto da sua eternidade separado daquele que te criou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E diante dessa mensagem, dessa pregação, diante da certeza que apresentando diante de Deus os nossos clamores, Ele nos abençoa e nos concede a paz que excede todo o entendimento. Se você ainda não tem essa paz que se chama Jesus Cristo e deseja fazer uma aliança de fé com esse Jesus, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você nessa noite. Se houver alguém neste lugar
que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus e deseja fazer uma aliança de fé com esse Jesus, com esse Deus de paz, nessa noite, dizendo a Ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Se houver alguém que deseja fazer essa oração juntamente comigo, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Esse convite também serve para aqueles que porventura já tomaram essa decisão um dia nas suas vidas, mas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você mesmo tendo reconhecido a Cristo como Senhor e Salvador, acabou se desviando da fé, e nessa noite você, ouvindo essa mensagem, deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você nessa noite também tem essa oportunidade. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, meus irmãos, no convite, porque a palavra de Deus por si só, ela já é um apelo, ela já é um convite ao arrependimento. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo de Deus fala automaticamente ao coração daqueles que lhe pertencem. E esses então são revelados, se manifestam com coragem, tornando pública a sua confissão de fé. E eu quero perguntar então pela última vez: alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Cristo, ou que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se o Espírito Santo falou ao seu coração durante esse momento, e você deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, dobre seus joelhos, curve-se aí onde você está, fale com Jesus, diga para Ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e o reconheço como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E Ele o abençoará e guardará os seus caminhos até o dia em que Ele mesmo voltará a essa terra para nos levar com Ele para a eternidade. Se não há ninguém no nosso meio, eu quero pedir agora, meus irmãos, que todos aqueles que têm algum clamor, algum pedido, aqueles que estão enfrentando alguma adversidade, algum problema, alguma dificuldade, você pode se colocar de pé aí no seu lugar, que eu vou estar orando pela sua vida nesse instante. Eu não sei quais os problemas, quais as dificuldades, quais as aflições que você tem enfrentado. Todos nós temos problemas, mas alguns nós sabemos que são mais severos. Alguns às vezes nos desanimam, alguns às vezes nos fazem frustrar. Mas nessa noite, se você tem um clamor, se você tem uma súplica a apresentar diante de Deus, eu quero orar pela sua vida mais uma vez. E eu quero que você também nesse momento ore juntamente comigo, apresentando o seu clamor e a sua súplica diante de Deus. Feche os seus olhos nesse momento, abaixe a sua cabeça, ore aí no seu lugar, fala com Deus, fala para Ele: Deus, eu tenho enfrentado esse problema, eu tenho passado por isso, eu quero dar graças ao Senhor por tudo, porque eu sei que o Senhor é quem guia a minha vida, mas eu quero que o Senhor escute o meu clamor nessa noite, e me cure dessa enfermidade. Eu quero que o Senhor me dê uma solução para esse problema, para essa dificuldade que eu estou enfrentando. Fale com Deus nesse momento, e eu, como pastor dessa igreja, estarei mais uma vez orando pela sua vida. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, todas essas pessoas se colocaram de pé, dizendo para Ti que tem um clamor, que tem uma petição, que tem uma súplica, mas essas pessoas, ó Pai, também se colocam diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor, porque sabem que em tudo nós devemos dar graças. Pai, eu apresento a vida de cada uma dessas ovelhas que não são minhas, mas Tuas, diante do Senhor. Eu apresento, ó Pai, os clamores de cada um deles nesse instante diante da Tua presença, e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça Teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o Teu santo rosto e lhes traga a Tua paz e todo o fruto do Teu Espírito Santo.
Essa oração, ó Pai, eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento? Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto nesse instante. E mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que se fizeram presentes e de modo especial àqueles que estão nos visitando. Que Deus possa ter falado ao seu coração e que você possa voltar outras vezes para aprender de Deus juntamente conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa completar a mensagem que foi pregada no coração de cada um de nós, nos fazendo entender que somente o Senhor é o verdadeiro Deus de paz, que pode e ouve todas as nossas petições diariamente e dá a cada um de nós a paz que excede todo o entendimento, dando-nos também a salvação eterna, da qual nós tanto precisamos, para nos vermos livres da condenação do inferno pelos nossos pecados. Que agora, ó Senhor, Tu possas nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor, meu Pai, nos conceda uma noite tranquila, um bom sono, um bom descanso. E que o Senhor também nos abençoe no decorrer de toda esta semana, dando a cada um de nós a oportunidade devida de anunciar as Tuas virtudes a todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Eu escolho te louvar por tudo que sou.